Ok. Agora, um texto não é uma unidade de qualquer forma. Ele é uma unidade que tem duas características básicas. Ela é primeiro uma unidade linguística e depois ela é uma unidade semântica. Tentar pensar sobre essas duas palavrinhas também. Vamos lá. Linguística. Linguística, por favor, agora a gente já não usa mais, né, o trema, e não se muda a pronúncia, continua sendo linguística mesmo. Normalmente as pessoas pensam que linguística tem a ver com língua, né, pela proximidade da palavra. Mas, na verdade, linguística tem a ver com linguagem, que é um conceito um pouco mais amplo do que língua. O que vem a ser a linguística? Olha, a linguística é um conceito que tem a ver com linguagem na medida em que... Qual é a diferença entre língua e linguagem? Bom, quando a gente fala sobre língua, língua é um quase sinônimo, vá lá, simplificando um pouquinho, para idioma. Então a gente tem a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, que são idiomas que têm algumas, né, um determinado léxico, ou seja, tem um conjunto de palavras que formam um vocabulário, que tem o seu significado, ou os seus significados, e tem regras de relação entre elas, regras sintáticas. Isso é uma língua, mas a gente está fazendo um conceito aqui um pouco mais amplo, a gente está falando de linguagem. Como assim? Repara só, as línguas elas formam um tipo de linguagem, mas as linguagens elas podem ser de diferentes maneiras. Pensa só, se eu faço assim para você, você consegue entender qual é o significado disso? Provavelmente sim, é um sinal de positivo, de concordância, de aprovação. Agora, para você conseguir captar esse significado desse gesto aqui, desse sinal que eu fiz para você, isso teve algum tipo de palavra utilizada? Não, eu estou utilizando uma linguagem não verbal, uma linguagem gestual, que não deixa de estabelecer um processo de comunicação. Né? Eu estou conseguindo transmitir uma mensagem, uma ideia, uma sensação, uma emoção, qualquer que seja. Da mesma forma, se eu fizer um desenho, o desenho ele é capaz de transmitir uma determinada mensagem sem que eu esteja utilizando exatamente uma língua, uma linguagem pictória, por exemplo, uma linguagem de desenho, uma linguagem visual. Ou seja, quando eu falo sobre texto aqui, essas definições elas não estão só baseadas em textos verbais, textos escritos. É claro, no vestibular, o texto que vocês vão escrever de verdade, ou no Enem também, o texto que vocês vão escrever, você não pode fazer um desenho na redação do Enem, evidentemente. Ali a linguagem tem que ser verbal, ali tem que ser o texto no seu formato mais, digamos, óbvio, né? Mais tradicional. Mas quando a gente fala sobre conceito de texto, aceitam-se múltiplas possibilidades. Então, quando a gente fala de linguística, isso tem a ver com a linguagem, olha só. Então a gente está falando de uma unidade linguística, em que existe, né, uma relação com a linguagem. Uma relação com a linguagem. Não especificamente, necessariamente, um tipo de língua específico, mas de maneira geral, quando a gente fala sobre texto em relação à linguagem. Claro, as redações que vocês vão escrever vão ser uma linguagem escrita, língua portuguesa, evidentemente, tá?